Muito boa noite a todos os ouvintes ligados no Lion Marks. Meu nome é Juste. Hoje é 8 de maio, uma quarta-feira, e estou acompanhado novamente do Léo. Antes de o Léo dar as considerações iniciais, queria lembrá-los que estamos no Spotify. Você pode ouvir esse podcast pelo Spotify. Estamos no Spreaker, que é um serviço também de podcasts, de áudio. Estamos no Instagram, sim, senhoras e senhores, estamos no Instagram, @LionMarksBrasil. Já faz um tempinho já que eu não atualizo, mas hoje mesmo tentarei postar algumas coisas. Instagram LionMarksBrasil. Estamos também no Fórum de Pro Wrestling. Eu não, infelizmente não está dando tempo de eu entrar lá, mas as discussões do wrestling todos os dias em língua portuguesa você confere lá no Fórum Pro Wrestling. E estamos também, claro, na House of Wrestling, que nos dá o suporte para postar esse podcast, para realizar esse projeto que já faz quase 3 anos. E, bem, eu sou o Jussi, estamos aqui a 7ª edição do Lion Marks. A nossa última edição foi antes do show do Madison Square Garden. Bom, faça suas considerações iniciais, Léo. Boa noite, como vai? Considerações que você tem a falar não só sobre a New Japan, que claro vai ser nosso assunto principal, mas também de outras empresas como a All Japan, que teve o Champion Carnival recentemente, a Dragon Gate, enfim, o que você vem acompanhando. Boa noite, Léo, novamente. Fala, fiote, tá bom? Eu não esperava o Instagram do Lion Marks, eu não sabia disso. Então, sim, eu esqueci de avisar você. Você podia ter pelo menos me avisado, dado que eu sou um dos participantes do podcast, mas tudo bem, não tem problema. Enfim. Não sei exatamente por que você me pediu para comentar sobre a Dragon Gate, porque é óbvio que eu não perco meu tempo com feds baseadas em flippers. Mas sim, eu assisti o Champion Carnival da All Japan. Foi um torneio muito bom. Eu listei acho que foram 22 matches com 4 stars ou mais. Então de fato foi um excelente torneio. O Kento venceu, se tornou o primeiro Triple Crown Champion a vencer o torneio durante o reinado dele, desde 2002, eu acho, algo assim. Mas de fato foi um torneio que elevou tanto o Jake Lee quanto o Nomurão, o Naoya Nomura, para um status muito próximo do main event. E isso é muito importante. A All Japan com 2 caras que a gente sempre sabia que iam chegar nesse nível e chegaram agora. Então vamos ver o que o futuro reserva para eles aí, o que o Tio Jun tem. Eu ainda estou puto por ele ter colocado o Aoki no lugar do Mashimo e não ele mesmo. O Akiyama, claro, porque não deviam ter anões no Champion Carnival. All Japan não devia bucar anões dessa maneira, mas enfim. E quanto a New Japan, tem bastante coisa rolando também, né? A gente teve como você falou, teve o MSG, teve o tour inteiro do Don Taco, que teve aproximadamente um Googleplex de shows, e também o Best of Super Juniors agora, então tem bastante coisa, né? E ainda a gente vai acabar comentando durante, a gente tinha conversado na última edição a respeito do Ibushi, que agora eles assinaram um contrato, e a gente tinha falado que você tinha mesmo comentado lá na última edição que se eles tivessem assinado com o Ibushi até então, eles teriam feito toda aquela cerimônia. Sim. Bem, eles fizeram, mas isso foi depois do show do MSG, depois que ele venceu o title belt lá, o Intercontinental Title. Mas antes da gente passar para o Tontaco, que é a tour mais recente, só queria perguntar ao Léo o que você achou se você gostou do show do MSG. Tivemos algumas partes interessantes, como o próprio Ibushi conquistando o seu primeiro title belt, vamos dizer assim, porque o New Japan aparentemente não gosta de mencionar que ele foi Never Openweight Champion no ano passado. Porque não era para ele ter sido, todos sabemos disso. Sim. E também ele foi o quê? Um mês, 30 dias. Não, então, basicamente a única coisa que ele fez como Never Champion foi humilhar o Goto, e qualquer um faz isso.
Também tivemos, claro, o Okada vencendo o Belt. E talvez um momento da noite, naquele dia, foi os geeks do Enzo e do Cass tentando fazer, a Ring of Honor tentando fazer uma worker shoot, mas como diria o grande Hulk Hogan, don't work yourself into a shoot, brother. Bom, sim, quanto ao show do MSG, eu assisti ele ao vivo. A primeira coisa é que foi um show longo, eu acho que todos sabemos disso. Eu acho que ele começou às 7 da noite e acabou lá pela meia-noite. Então, acho que ultrapassou até meia-noite, cara. Algo como 5 horas de show, e foi muito curioso, porque não precisava ter sido assim. Eu retiro o que eu disse, tipo, seria um show longo de qualquer maneira, mas sim, analisando o card do show, tipo, se eles tivessem tirado, tipo, Kelly Klein versus a Mayu, e seja lá o que for aquilo com o Bully Ray, se aquilo tivesse sido mais curto, sim, eu acho que todo mundo estaria com uma impressão melhor do show, porque basicamente a impressão que ficou foi tipo, New Japan teve umas matches legais e a Ring of Honor cagou tudo. De fato, é difícil defender a ROH aqui. Mas eu vou dizer, então a gente teve o Kenny King venceu a Battle Royal, que teve eliminando o Muta e o Liger. Sim, o Muta basicamente, que eu continuo surpreso do quanto esse cara consegue fazer no ringue, mesmo sendo absolutamente imóvel. Ele não consegue andar direito a essa altura, mas tipo, tanto o Dragon Screw dele quanto o Elbow Drop são sensacionais ainda. Teve Cobb vs Ospreay, que foi um bom opener, essa match não tem nada de errado. Rush derrotou o Castle, isso foi legal. Eu falei Klein vs Watani, não foi grande coisa. Apesar que a Mayu é muito fofa, mas aquele Klein não é grande coisa. Aquilo com o Bully Ray e aquele cara que tava cantando antes, não. Sim. É verdade. Teve um rapper, né, cantando, cara. Eu não sei porque eles botaram aquilo. Eu não sei, pareceu um gordo fazendo um rap, tipo, mano. E daí, tipo, o pior é que ele apanhou do Bully Ray, tipo, ainda queria tretar com ele, então, eu não sei. Eu não sei se informaram pra ele como é que funcionam as coisas. Teve uma Triple Threat que foi puro flips, então pra quem gosta de flips foi bom. Sim, teve um highlight muito bom que foi o Tama Tonga e o Camacho matando o PCO. Pra quem não viu, eles acertaram um powerbomb nele de cima do ringue para o ringside. Isso foi um belo momento, eu não vou esquecer isso. Sem falar que depois disso, como você falou, teve o shoot, que foi... Na verdade, eu achei aquele World Shoot muito bem feito, mas eu achei que foi ruim ter colocado ele antes da match do Tana, e tipo, mesmo que eu tenha achado que foi bem feito, ainda é de fato o Enzo e o Cass entrando na Fed, então... E você viu a respeito disso, que saiu umas 2 semanas atrás no Observer Newsletter, saiu que a Ring of Honor provavelmente vai cortar esses planos de botar o Cass e o Enzo na FED, porque eles viram que não foi uma reação boa dos fãs. Eu não sei o que eles esperavam de verdade, porque tipo, o Cass, acredito que tipo, mais por ele ter sido associado ao Enzo e tal, mas o Enzo desde a época da WWE já era alguém odiado. E eu realmente não sei o que os caras da Ring of Honor têm na cabeça pra achar que tipo, o pessoal vai achar legal os caras lá entrarem e começarem a bater nos Briscoes. Acho que bateram no... Eu não sei se eles bateram no PCO e no outro lá, mas enfim. Grande fã de Ring of Honor, o outro lá. E isso porque você é um fã de ROH, né, Justo, eu acho. Mas, enfim. Sim, de fato eu vi essas notícias, mas... o que eu acho é o seguinte: se os caras estavam dispostos a fazer um angle no Madison Square Garden para debutar esses caras, claramente eles tinham algum plano para eles no futuro.
E eu acho que boa parte da recepção ruim foi mais pelo fato da performance da Ring of Honor como um todo nesse show. Que, como eu falei, foi um show com as matches que envolviam a New Japan tendo qualidade e as matches mais focadas na Ring of Honor não tanto. Então eu acho que foi mais uma questão de que eu não sei, o Angle talvez tenha ficado mal posicionado. Como eu falei, atrapalhou um pouco a match do Tanahashi depois e tal, mas eu não sei, cara. Eu gostei do Angle. Como eu falei, tipo, eu não tenho o mínimo interesse no Enzo e no Cass, mas eu achei que o Angle foi muito bem feito. Tirando um pequeno detalhe aqui ou ali, eu achei que foi um work shoot bem feito. Eu não achei ruim, não. E, cara, eu achei que eles tinham que ter ido. Tipo, mano, se você vai contratar o Enzo, é claro que as pessoas vão reclamar. Então, tipo, eu não sei, pra mim, a repercussão que deu é o que eles queriam com esse Angle. Eu não sei o que aconteceu pra eles, tipo, não seguirem em frente com isso. Eu realmente não sei por que eles não bucariam os caras. Mas... E também é bom lembrar que esse show também envolveu um angle com as Beautiful People. É verdade, né? Depois da match da Kelly Klein, né? Sim, a gente teve um momento em 2019 quando a Angelina Love e a Velvet Sky foram parte de um major angle no Madison Square Garden. Então, assim, quer dizer, elas ainda fazem jus ao nome da stable e tal, mas assim, eu não sei se eu faria isso, enfim. Cara, eu não sei se você lembra, não sei se foi com elas até naquela época da TNA que tinha lá uma knockout, sei lá, aquelas que, tipo, só uma pessoa via ela. Eu não me lembro se essas Beautiful People faziam parte desse angle, cara, mas isso é uma das coisas que, tipo, cara, isso... não é quando, tipo, quando a Angelina Love era, tipo, a escrava zumbi da Winter? Isso, o Winter, então, que era só, tipo, acho que só a Victoria via ela e, tipo, daí eles tentavam fazer que, tipo, nem os comentaristas viam quem que era essa Winter, tá ligado? Eu acho que ela via ela no espelho, alguma coisa assim, não era isso? Isso, daí eu me lembro que teve um angle que, tipo, essa Winter apareceu na rampa, daí o pessoal, tipo, os comentários, cara, quem será que ela está olhando? E, tipo... Meu Deus. Isso é o que o Russão traz pro wrestling. É o tipo de coisa que ele gosta. É igual em 2014, eu lembro também quando foi que, tipo, teve eu não lembro que match que foi, eu acho que foi, tipo, Austin Aries versus Chris Sabin, que a Velvet Sky ficou numa gaiola no ringside. E, tipo, eu olhei aquele angle e eu falei, eles com certeza contrataram o Russo de volta. E de fato, alguns meses depois saiu aquela notícia que o Russo tinha sido contratado de volta. Sim, que foi o PW Insider que vazou que, tipo, a Dixie Carter ia mandar um e-mail pro Russo, acabou mandando pra eles. Não, foi o próprio Russo que mandou um e-mail, tipo, ao invés de mandar um e-mail, acho que pro TNA, ele mandou um e-mail pro cara do PW Insider. Então, o Vince Russo, ele é um mito, eu adoro ele, mas, ironicamente. Mas enfim, e outra coisa boa também que resultou dessa match foi a melhor promo da vida do Tama Tonga, quando ele, tipo, jogou os ROH Tag Titles longe e falou que eram, tipo, uma geekagem e quem liga pra Ring of Honor e etc. O que eu não posso discordar dele. Então, isso foi bom também. Sim, daí teve o Zack vencendo o Tana, né? Sim. Foi uma bela match. Teve o Ibushi vencendo o belt do Naito, também foi uma bela match e um momento pro qual a New Japan estava buildando já faz muito tempo, inclusive naquele Wrestle Kingdom que o 9, que foi o primeiro... 9? Sim, foi o que ele enfrentou o Nakamura. Isso, que foi o primeiro Wrestle Kingdom de muita gente. Eu já estava tendo esse build pro Ibushi indo atrás do IC Title, né? Então, e eu gostei muito também na post-match promo do Ibushi, que ele
Que tipo, ele não largou o belt, porque normalmente os caras colocam os belts quando eles fazem promos na New Japan, eles colocam os belts naquele pedestalzinho na mesa. Sim. E ele não quis, ele se recusou, ele queria continuar abraçando o belt. Então eu achei isso muito bom. Daí teve uma ladder match, onde o Matt Taven venceu o belt. Sim. Então, é isso que temos da Ring of Honor hoje em dia. Não foi uma match ruim, não. Tipo, foi muito longa, como eu falei, o show já tinha se arrastado bastante a essa altura. Sim, essa ladder match, tipo, demorou demais, cara. Acho que foi uma das matches mais longas do show. Sim, 29 minutos e 35 segundos. Eu tô com a Wikipedia aberta aqui. E também eu gostei eu falei da post-match promo, eu gostei da do Tama Tonga, eu gostei da do Zack Sabre e a do Ibushi também. Mas a do Tanahashi, que ele falou que ele... Que ele é um geek e que ele não Sim. consegue lidar com wrestler de verdade. eu adorei essa promo vinda do 8-time IWGP Heavyweight Champion. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Enfim. Mas eu gostei porque tipo, a maior parte das promos desse show me encheu o saco, porque era todo mundo falando: nossa, é meu sonho lutar no Madison Square Garden. E tipo, eu até entendo a lógica por trás disso, mas encheu o saco. Enfim, e daí teve o Okada vencendo o Jay White no main event. O que me chateou dessa match é que a gente não teve um post-match, porque o Madison Square Garden tem aquele negócio de que se passar do tempo permitido para eles cobram multa, então a gente não conseguiu ter o post-match do Okada, pra ele falando com o público e tal. A gente conseguiu ver isso depois que a New Japan upou os post-match no YouTube. Uhum. Então, isso foi um ponto negativo. Eu não me incomodei muito com isso porque eu queria dormir. Eu tava com bastante sono, já tava tarde e tinha sido um show longo. Então eu não me incomodei com isso, mas eu não sei, eu vi essa match e assim, foi uma boa match, mas cara, eu não sei o que explicar. Tipo, essa é uma match onde eu não consigo pegar e apontar o que teve de errado nela, mas essa foi uma daquelas matches onde não teve aquele momento em que os caras trocam de marcha, sabe? Porque normalmente, né, qualquer match mais longa assim, tipo, eles começam devagarinho, e daí vai buildando, e daí tem um momento que fica bem louco, e daí, a gente vai, os caras trocam os moves, aí vai pro finishing stretch. Essa foi uma match, tipo, sabe aquela história que os caras diziam que se você colocar um sapo numa panela e você ferver ele bem devagarinho, ele não percebe? Não sei se você já ouviu esse boato. Sim. Sim, que por acaso eu vi um vídeo, tipo, o cara que originalmente fez esse experimento, tipo, ele arrancou o cérebro do sapo antes, então é por isso que o sapo não saiu da panela. Mas foi assim que eu me senti com essa match, tipo, foi aquele negócio tão gradual que, tipo, quando você olhou, tipo, eles já estavam naqueles reversals e os tombstones e o negócio, você falava, aqui, tipo, é um finishing stretch da hora, mas não tava sentindo, sabe? Então, foi assim que eu me senti em relação a essa match. E não sei, foi isso. Foi um bom show. A melhor match foi Bushi versus Naito, eu diria. Com um certo conforto, eu digo isso. Mas foi um show bom. Eu também achei que... Acredito que a match foi, assim, como você disse, sofreu justamente por ser um show longo, o pessoal já estava meio morto ali mesmo na ladder match, mas acredito que sim faltou essa troca de marcha, como você mesmo citou, de um ato para até o finish stretch, mas acredito que a duração do show acabou sofrendo, acabou resultando nessa tipo overview, digamos assim, que a gente teve da match. Não sei se você assistiu ela novamente, mas
o que eu vi ali na hora realmente foi isso mesmo que me passou, que foi uma boa match, mas poderia ter sido melhor, poderia ter isso e aquilo, mas releva-se porque já eram quase 5 horas e meia de duração de show. Podemos passar para a tour do Don Taco, Léo? Quer comentar alguma coisa antes? Não. Então, passamos para a tour do Don Taco. Tivemos diversos shows com diversas title matches separadas. Uma coisa que me chamou a atenção quando foram anunciadas as matches da tour do Don Taco, é que eu não fazia ideia que o Taguchi, o Maccabi e o Yano ainda eram Never Openweight Six-Man Tag Team Champions. Eu achava que eram os Tongas ainda. E acho que até o Taguchi disse isso em uma das interviews, que você me mandou aquele print que o Taguchi tinha esquecido que ele era o campeão de trio. Sim, ele mesmo esqueceu. Tipo, eu até entendo todo mundo esquecer, mas E é o Taguchi, não é tipo, o Okada por acaso tá com o belt, ele tem coisas mais importantes, não, tipo, é o Taguchi. Quando foi a última vez que ele teve, tipo, tirando aquele title reign com o Ricochet? Tipo, a última vez que ele venceu um belt foi em 2014. Sim. Eles acabaram defendendo contra os irmãos lá, os irmãos Tonga, o Rico Lee, o seu xará. Meu xará. O Tama e o Camacho. Eu fui ver o resultado desse show só uns dias depois. Eu pensava que os Tongas tinham vencido, mas aparentemente eles perderam. Daí tivemos o Sengoku Super Lord, alguma coisa assim. Sengoku Lord. Isso, em Nagoya, que foi, acho que dia 22 de abril, que tivemos a primeira defesa do Ibushi, do Intercontinental Championship contra o Zack, e também tivemos Juice Robinson defendendo o US Title contra o Falezão nesse show. Eu achei uma boa match, mas acredito que foi totalmente superada pelo Main Event. Main Event acho que foi uma das melhores matches do ano da New Japan, apesar de que a gente já sabe do que o Zack e o Ibushi são capazes, até se enfrentaram na New Japan Cup. Mas eu ia até aquele momento ali, quando o Ibushi defendeu com sucesso, ele não estava mais anunciado para nenhum dos outros shows. Eu até tinha comentado com você que o Ibushi vai perder já na primeira defesa e tal. Mas acabou que ele defendeu com sucesso, daí teve toda aquela cerimônia lá que anunciaram que ele assinou um novo contrato, e daí botaram ele nos shows lá, ele continuou a rivalidade com o Naito. Sim, no fim era kayfabe, porque eu também achei estranho que ele não tava em nenhum dos cards, tipo, mesmo, porque quando eu olhei, eu tava tentando prever qual que ia ser o próximo, porque eu não lembro o que eu falei, mas eu acho que eu te falei que tipo, o Jay White ia atacar o Ibushi e daí o Goto ia salvar ele. Eu te falei isso, né? Você falou que o White ia desafiar o Ibushi no domínio. Eu estava errado. Mas, e por acaso faria muito mais sentido do que o que eles fizeram, que quando a gente for falar disso eu vou falar do Excel que eu fiz e te mandei. Sim. Mas de fato, daí quando eu vi que tipo, ele não tava no show de Kagoshima, que é a hometown dele, eu achei isso bem estranho, mas no fim era kayfabe. E agora ele vai defender novamente contra o Naito no Dominion. Eu achei até interessante que nos shows do Don Taco, lá, já no final da tour, que eles tiveram umas tag matches lá, e o Naito queria... O show foi na sexta-feira, ele queria que a match dele fosse no sábado, e o Ibushi estava totalmente de acordo, só que daí a New Japan não mudou os cards e ficou pro Dominion. Então, vamos ter o quarto combate em menos de um ano entre Ibushi e Naito. O Ibushi, a última derrota dele pro Naito foi justamente aquela no G1 de 2017, que ele perdeu na primeira match dele de volta no Japan depois de mais de 2 anos.
E agora temos o Ibushi como IC Champion, o que fodeu totalmente nossos planos, que a gente tinha comentado na última edição, que a gente acreditava que o Naito chegaria até o Dome como Intercontinental Champion, e não foi o que aconteceu. Bom, sim, de fato, mas isso, aquela match, pra ser honesto, tipo, eu pelo menos estava bem em cima do muro. Eu chutei, de fato, apostei que o Naito ia ganhar nas apostas por aí, enfim, mas eu podia ver qualquer um dos dois ganhando. E de fato foi o Ibushi que venceu. Bom, quanto ao Sengoku Lord, cara, Juice vs Fale foi o meu tipo de match. Tipo, sim. O meu tipo favorito de match eu gosto de resumir como Yuji Hino vs Daisuke Sekimoto na Zero One desse ano em Shinkiba. Foi uma time limit draw pelo World Heavyweight Title da Zero One. Ou acho que foi uma double title match, enfim. Aquele é o meu tipo de match, que são dois gordos se estifando. Mas o meu segundo tipo favorito de match é esse tipo do Juice do Fale, que teve um build muito simples. O Juice teve a fieldzinha dele com o Chase e tudo mais, e o Fale é um grande Ross, claro. Sempre, gostar ou não gostar dele, o cara é protegido no booking, e ele tentou ajudar o Chase, mas não foi suficiente e tal, então ele naturalmente seria o próximo desafiante do Juice. E daí o Juice falou que ele queria que ele ia conseguir acertar um Bar Slam do Fale, e o Fale falava: não, eu sou muito gordo, você não vai acertar um Bar Slam em mim. E foi nisso. E a match inteira, desde o começo, o Juice tentou o Bar Slam, mas daí eu falei, foi em cima das costas, trabalhando nas costas o tempo todo. Daí o Juice foi brigando aos poucos, e foi, daí ele finalmente no fim conseguiu, acertou um soco no Fale, e tipo, a minha coisa favorita. A field inteira se tratou do Bar Slam, a match inteira se tratou do Bar Slam, então o Juice acertou a porcaria do Bar Slam, e logo depois o Paul Friction e venceu, tipo. Cara, esse é o meu tipo de... Eu adoro essas coisas no wrestling, quando tem uma field super simples assim, com começo, meio e fim que você vê e faz sentido, tipo... Cara, eu achei que essa match foi muito boa, claro, não é aquela match que você fala, nossa, foi 4 estrelas e meia, match do ano, não. Mas, cara, eu adoro essa match, eu adorei essa match. E o Juice... O Juice tá numa situação difícil, porque desde que ele venceu o Jay... O Juice. Alô? Você tá esfregando o microfone na camiseta? Não, eu tô coçando minha cabeça. Ah, tá. Não, tudo bem. Então, desde que o Juice venceu o belt do Jay White em Long Beach, não. Foi no Cow Palace, no Cow Palace no ano passado, tipo, ele teve aquela coisa que, tipo, ele no G1 perdeu várias matches, o que fez sentido, daí ele dropou o belt pro Cody, que foi geek, ele venceu numa match que teve a maior fila que eu já vi na vida no Tokyo Dome pra ir no banheiro, então ninguém ligou pra aquela match. Ele teve uma baita match com o Trent, que eu acho que eu fui o único que viu, porque, tipo, eles uparam aqueles shows que... Foi em Charlotte essa match, não foi? Isso. Acho que foi no show de Charlotte. E que foi uma baita match, mas eu acho que só as pessoas que estavam na arena e eu vimos, porque esses shows foram upados, tipo, um mês depois no World... Sim, depois que o Trent foi anunciado, o Trent e o Chuck foram anunciados pela All Elite Wrestling. Sim. Que abre parênteses, os caras contrataram Goldust em 2019, mas pode continuar seu raciocínio. Sim. Mas enfim, daí de qualquer maneira, a melhor match do Juice, acho que dissipar desde a match com o White, de fato, exceto talvez alguma match no G1. Ninguém viu. Ele teve uma match boa com o Chase, mas sei lá, é que ele defendeu contra o Chase na final do New Japan Cup, lembra? Sim, mas isso foi depois da match com o Trent, né? Foi, Então, daí teve a
a feud com o Chase, que, tipo, tiveram uma match bacana no New Japan Cup, mas a match que eles tiveram pelo US Title foi, como eu posso dizer, algo que se veria em Memphis em 1987, acho que o próprio Juice falou isso, que não é o que todo mundo gosta. E depois ele teve uma match com o Fale. Digo, eu não achei isso de todo ruim, na verdade a única parte disso que eu achei ruim mesmo foi, tipo, o Cody vencer o belt. Mas o Juice, tipo, aos olhos de muita gente, especialmente dos fãs americanos, ele tem caído muito desde aquela vitória do White, sabe? E nenhuma dessas coisas foi ruim de fato, como eu falei, tirando o title reign do Cody, eu não achei que nada disso foi ruim, tipo, eu achei que o booking no G1 fez todo sentido e ele teve boas matches. Ele dropar o belt na primeira defesa também por si só não é ruim, porque foi o primeiro title reign dele. E daí ele teve uma singles match no Dome, e ele teve uma baita match com o Trent e tal. Então, basicamente o que eu quero dizer é que o que a New Japan tem feito com o Juice não tem sido ruim, mas aos olhos de muitos fãs americanos tem sido ruim, entendeu? E então eu acho que isso e isso tem ferido também o United States Title. Porque eu acho que muita gente, claro, devido a esse booking que não tem conectado totalmente, e em alguns pontos foi de fato ruim, isso tem manchado a imagem do US Title um pouco. E eu não sei, tipo, a próxima defesa dele é contra um Mano Ru, que é bem capaz de ser um... Que eu ia comentar em seguida a respeito disso, que apareceu umas vinhetas nos últimos shows, que é o Time's Up, e focando no Juice. Eu até falei pra você que quem você acharia que era, e você me disse que era o Chris Brooks. E eu falei, aquele da CCK, e você tipo, quem? Não, só pra deixar bem claro, eu não sei quem é Chris Brooks. Eu só vi pessoas falando que deve ser alguém chamado Chris Brooks, então eu falei, bom, então deve ser, porque se não for... Esse Chris Brooks quando eu ainda dava uma olhada na cena do UK, ele tem uma stable que é essa CCK com o Travis Banks, que tá naquela stable do Juice lá, Lifeblood, lá da Ring of Honor, e com o Kid Lycos, que é um Kid Lycos, sei lá como se pronuncia o nome desse cara, mas ele é um mascarado, que mais tem hoje em dia é mascarado, enfim. Mas ele tem essa stable, a CCK, que ele lutava na Progress, e ali na cena indie do UK, então eu perguntei pra ele, perguntei para você se era esse, e você não sabia quem era, então... Mas apareceu essas vinhetas, ainda não surgiu nenhum grande rumor de quem seria, então... o próximo desafiante do Juice provavelmente vai ser anunciado na final do Best of Super Juniors, provavelmente vai fazer uma aparição para desafiá-lo para o Dominion, mas o que você falou, o Juice tá meio em baixa nos Estados Unidos, com os fãs dos Estados Unidos, pelo menos, com esse title reign, mas o que é aquela coisa, o United States title, na época ali que ele foi anunciado e foi dado pro Kenny, tipo, o Kenny ali tava talvez no auge da sua carreira, com popularidade, talvez, que tinha vindo de 2 grandes matches, mas o United States title, desde o começo, tirando a run do Kenny, eu pelo menos já imaginava que ele não seria tipo o belt que ia ter ali o mesmo nível do Intercontinental Title, mas que poderia ali estar brigando por algum espaço com o Neville, como a gente acho que até comentou na época que foi anunciado o belt, que se faria sentido o Neville está em jogo ainda, mas graças a Deus Lord Taichi reviveu o belt. Mas vamos comentar sobre isso daqui a pouquinho. Quer falar mais alguma coisa sobre o Juice? Não, é só que é isso mesmo, tipo, e o problema é esse, ele já, de certo modo, tá envolvido com o US Title há 1 ano, já vai fazer quase, e tipo, eu posso ver ele...
Desculpa, Léo, mas é que ele, na verdade, a primeira defesa do Kenny foi contra o Juice, né? Naquela match É do verdade! em Kobe. Então ele tá basicamente desde o início do title, né? Lutando pelo belt e tal. Aquela match que o Kenny venceu com o One Winged Angel da Top Rope. E o Juice não se mexeu por, 3 minutos no chão. Muito bom, é um baita selling, by the way. Nunca esquecerei isso. Mas esse é o tipo de coisa que falta no wrestling, mas enfim. Sim, e o problema é que, eu vejo tranquilamente ele, perdendo pra esse Chris Brooks e ou mesmo tendo uma match xoxa no Dominion e vencendo e, né, sabe? Uhum. Mas vamos ver o que o futuro reserva porque, se ele tiver uma run boa no G1, a situação estará salva. Mas, sim, veremos no que isso vai dar. Mas quanto ao Juice é isso, e quanto a match do Ibushi com o Zack, de fato, fantástica match. O Zack é o cara, os melhores promos da New Japan talvez. E olha que tem vários caras que fazem boas promos, como o Ishii e o Taichi, por exemplo, que a gente vai falar mais pra frente. Mas daí, cara, excelente combate, o Ibushi venceu. Conseguiu superar o Zack Sabre, com quem ele sempre tem problemas. E o Sengoku Lord foi um baita show. Daí a gente teve o angle do Naito foi nesse show mesmo, né? Qual? Que ele desafiou o Ibushi de novo, ou não? Não, isso acho que foi no Dontaku, se não me engano. Não, foi nesse show. Foi nesse show mesmo que ele, ele desafiou, mas daí foi no Dontaku ali que eles decidiram isso, foi nesse show mesmo. Então, porque o Naito, depois de ter perdido pro Ibushi, como você falou, no G1 passado, na New Japan Cup e no Madison Square Garden, ele foi e falou, eu quero desafiar de novo. Tem mais alguém pra desafiar? E daí do roster inteiro na New Japan, aparentemente ninguém tinha vontade ou cacife de desafiar pelo segundo belt mais importante da Fed. Claro, acho que ninguém se importa com o Intercontinental Title, né? Então, ninguém apareceu. E o Naito, então, desafiou o Ibushi de novo. E foi aceito. Que isso, junto com o title shot do Sanada também, foi totalmente não justificado. Essas duas coisas que me levaram a... Eu fui atrás e eu busquei de 2014, 2015 pra cá, todas as title matches pelos singles titles da New Japan. E eu fui ver quais desafios, qual que foi a justificativa para cada um dos desafios. Se o cara pinou o campeão no G1, se o cara venceu um G1 ou uma New Japan Cup para desafiar, se ele estava suficientemente protegido ou se foi um desafio totalmente injustificado como esse do Naito. E eu postei os resultados dessa pesquisa no fórum de Pro Wrestling. Eu vou ver se eu coloco em algum outro lugar depois também. Mas basicamente eu cheguei à conclusão que 1/4 dos title shots na New Japan não tem justificativa nenhuma. Ou são uma rematch automática que não faz sentido, essa do Naito, ou são caras que estreiam com title shots, como o Jay White, por exemplo, ou são caras que perdem perdem um title e desafiam pelo outro mais importante, como o Suzuki fez contra o Tanahashi aquela vez. E então de 1 a cada 4 title shots da New Japan não faz nenhum sentido, aproximadamente. Então, isso, eu considero isso um problema. Eu não sei você. Eu desafio você a fazer dos tag titles, principalmente do Júnior, que você vai ter que colocar naquele gráfico que você colocou, desafiaram, porque são os Young Bucks, de 2014 pra cá. Sim, e eu quase tive que colocar no Singles Titles desafiou porque é o Tanahashi. Sim. Porque teve também umas 3 hipóteses que o Tanahashi desafiou por belts, sem motivo. Mas esse dos Young Bucks, dos Tag Titles acho que eu nem vou fazer. Porque eu já tive que
voltar pra ver por que, pra ver se o Daniel Gracie estava suficientemente protegido antes de desafiar o Nakamura pelo Intercontinental Title em 2014. E tipo, esse não foi tão ruim porque ele teve só umas 4 matches, mas tipo, tentar decidir se o Yoshihashi merecia ou não desafiar pelo Never Title no Kizuna Road em 2017 foi um pouquinho mais complicado. Então eu acho que eu não vou fazer isso para os Tag Belts. Até porque, como eu comentei hoje também lá, tipo, cara, teve aquela tour que eles bookaram, que era Killer Elite Squad, G.O.D. e War Machine, tipo, eles bookaram a mesma title match 3 vezes no mesmo tour. Sim, foi na tour do teve Juice e Kenny até. Sim, acho que foi Destruction 2017, é isso? Sim, e acho, se não me engano eles acabaram repetindo no King of Pro Wrestling. Sim, depois. Só que daí foi uma no DQ, como se Triple Threat matches tivessem DQs. Mas, enfim, e então sim, a situação dos title shots na New Japan tá um pouco feia, eu acho. Isso aí é um... E isso também tem um pouco, tipo, eu tenho que ver, mas isso é porque... Eu acho que é uma diferença de filosofia do Ocidente pro Japão, sabe? Porque eu acho que no Japão conta muito a questão do... Isso não só no wrestling, mas como também, tipo... Na vida como um todo, em carreiras, enfim. Conta muito, tipo, o seu status, sua senioridade, a sua história, tipo. Então, não sei, o Tanahashi desafiar o Okada pelo Heavyweight Title, por exemplo, depois de ser humilhado pelo Suzuki e pelo Zack Sabre Jr. Não sei, algumas pessoas diriam que faz sentido porque ele é o Tanahashi, ele é o maior campeão da história do Belt e ele pode desafiar. Por exemplo, o desafio do Suzuki, que ele, pelo Intercontinental Title contra o Tanahashi, tipo, você pode dizer, não, o cara é o Minoru Suzuki, ele é um dos maiores wrestlers da atualidade e não sei o que, ele é uma lenda. Então ele pode desafiar pelo US Title, mesmo que ele tenha sido humilhado pelo Goto ontem, que foi o caso na época. Então, assim, em parte tem essa questão de ser uma diferença de filosofia, tipo, se um cara é um... Tipo, eu acho que muito da New Japan os caras fazem assim, tipo... Não é tão importante o que você fez recentemente, necessariamente, mas o seu status, tipo, seu lugar na hierarquia basta pra você poder desafiar, entendeu? Então, eu acho que se a gente levar isso em consideração, daí a situação muda um pouco. Mas enfim. E só a respeito dos tag titles, antes da gente passar por shows ali que antecederam o Hinokuni a respeito do Junior Tag Titles, mas eu só queria fazer um ponto a mais para os Tag Titles, os Heavyweight no caso. Em 2014 tivemos Call e Doc Gallows defendendo contra Yoshihashi e Okada, quando o Okada tinha vencido o G1 e ia defender a briefcase dele contra o Carl no King of Pro Wrestling. Ou no Destruction, acho que foi no Destruction. Que ano foi isso? 2014. 2014. Foi um dos Destruction. Não, me parece plausível. É que, tipo, 2014 pra mim foi um ano muito estranho, porque, tipo, eu não lembro quando foi, mas, tipo, as coisas foram muito rápido de, tipo, New Japan, beleza, tá. Tipo, foi muito rápido disso pra, tipo, acordar às 6 horas pra ver, tipo, o Shibata desafiando pelo Intercontinental Title no Power Struggle. Então, tipo, eu não lembro exatamente qual foi o... mas eu me lembro que no Destruction teve a rematch de Tanahashi versus Shibata. E o Tanahashi venceu. É só isso que eu me lembro daquele Destruction, mas eu acredito em você. Passando para a próxima defesa de título, que foi os Roppongi 3K contra Shingo e Bushi, que falaram que foi talvez a melhor tag match da New Japan no ano, considerando que só tivemos duas anteriores dos Juniors e todas as outras envolviam o Tamatonga e o Camacho. Então eu acho que não é algo por enquanto para se comemorar. Então foi uma match boa, acho que normal do se esperar dessas duas equipes. Para mim foi uma match legal, tipo, bem, é o Junior Tag Titles,
enfim. É. Não sei muito o que comentar. Acho que, tipo, tá, assistam se vocês quiserem, não tiver com tempo, mas não é aquela match, tipo, must watch, sabe? Então. Sim. Sabe, é engraçado porque é verdade. Porque eu lembro que no Tokyo Dome teve. As duas tag matches foram three ways, né? E eu não tenho grandes memórias de qualquer uma das matches e eu tava lá. Então, pra você ver a marca que elas deixaram. Tipo, foda-se. E daí também teve a. Eu nem lembro mais, porque daí. O Evil e o Sanada venceram, né? Venceram, daí eles droparam pros G.O.D. no droparam. Honor Rising. Eles droparam pros G.O.D. no Honor Rising. Tipo, totalmente aleatório também. Daí teve, tipo, duas matches, tipo, G.O.D. contra o Yano e o Maccabi. Uma delas nesse tour. Que eu não preciso comentar sobre essas matches. E... Eu nem sei. De fato, não tem, tipo... O Roppongi 3K foi... Que o... Eles lutaram com o Sting e o Bushi, não foi? No Anniversary Show. Não me lembro, cara. Não foi contra o Desp e o Kanemaru, isso? Eu acho que não. Porque o Shingo e o Bushi venceram os belts no Dom. Que o Shingo comeu o cu de todo mundo. Eu lembro disso. Provavelmente. Deixa eu confirmar aqui. Eu acredito. Acho que foi quando eles venceram o belt. Porque daí, tipo, isso foi uma rematch, mas foi uma rematch que fez sentido porque eu não lembro de nada, mas eu lembro claramente do Shingo pinando tanto o Yo quanto o Sho em tag matches quaisquer depois do Anniversary Show. Então, esse title shot fez sentido. E as promos do Shingo são boas. Mas eu gostei bastante dessa match, porque eu tenho, tipo, pra uma feud de juniors, eu tenho certo interesse na feud do Show com o Shingo, porque ela se trata de trocas de lariats. Eu gosto de trocas de lariats. Então, eu estava interessado nessa match. E teve várias trocas de lariats, que, como eu falei, o que me deixou empolgado foi de fato as promos do Shingo, porque ele falava que o bracinho Michuruca do Show não era capaz de vencer o Pumping Bomber dele, ou alguma coisa desse tipo. E daí, na verdade, o Show levou a melhor do Shingo nessa match, nas exchanges que eles tiveram, e eu também gostei bastante do final, porque agora o Yo tem um finisher decente, não é mais aquele roll-up escroto que ele tinha coragem de chamar de finisher. 5-star clutch. 5-star, tipo, eu acho que não teve uma vez que eu vi ele executando aquela manobra de... Porque, cara, tipo... Ele fazia que era? Ele... Era tipo um Japanese leg roll clutch, mas ele fazia um headstand e, tipo, segurava os braços do cara. Nem lembro, velho. Tipo aquele... European clutch, eu acho, não lembro. Que o Zack usava, tipo, um tempo e tal, que ele fazia uma bridge, então... Pra pinar o cara. Mas aquele move era geek. Daí o Yo pinou o Bush com o Dragon Suplex. Então... Não, mas foi uma bela match. Eu gostei bastante dessa match. Eu diria que provavelmente foi a melhor tag match da New Japan do ano. A menos que tenha alguma... tag title match da Tag Division, das Tag Divisions, com certeza. Tipo, só se tem alguma... Não, eu gostei muito... Como é que foi? Tipo, Okada e Tanahashi contra Jay White e Fale foi esse ano? Foi, né? Foi no Sapporo. Eu gostei muito daquela match também. Então talvez aquela match tenha sido melhor que essa, mas eu não sei, essa foi muito boa também. Eu achei curioso, foi o main event do show, né? Em Hiroshima. E não teve mais nada nesse show. Sim. Eu acho. Então... que até os últimos 2 anos esse show eles botavam a Never Title Match, né? Só que daí agora eles botaram no Junior, tipo, o Hiroshima Sun Plaza é uma arena consideravelmente pequena, então... umas 3 mil pessoas, eu acho, né? No máximo, cara. Acho que eles conseguiram um bom número com só os Junior, só essa match nesse show, assim, como Big Match e tal, que como você falou, normalmente antes
colocavam tipo uma Never Title Match, algo um pouco mais de substância. Uhum. E outra coisa, acho que foi o grande marco, talvez, essa match, que os Roppongi 3K conseguiram defender pela primeira vez com sucesso, depois de 3 reinados, então... E isso é uma outra coisa que tipo, o 3K, tipo, também começou de um certo ponto bem mal, tipo, porque eles já vieram com o title shot, eles venceram o Ricochet e o Taguchi, no King of Pro Wrestling de 2017. Isso. E tipo, já começaram com o Title Shot Geek e foi aquela coisa, né, que o problema foi que eles venceram o Title e logo depois eles venceram a Junior Tag League, né? E daí, tipo, a gente ficou com aquela impressão que, tipo, agora vai ter uma certa estabilidade. O Shoyo vão ser os aces, entre aspas, da Junior Tag Division. E agora vai. Mas não era essa a história que eles queriam contar, na verdade. E daí teve que eles perderam pros Young Bucks. Depois venceram de volta e perderam daí pro Desp e pro Kanemaru. Fizeram o melhor title reign do título. Isso é verdade. Tem gente que não gosta, mas eu sou a favor do Desp e do Kanemaru como Champions Forever, melhor time. Mas daí acabou ficando aquela impressão de que o 3K, tipo, eles começaram muito forte e eu pelo menos sempre fiquei com a impressão que eles iam ser os aces, daí tipo, demorou pra ficar mais claro que, tipo, não, é mais um slow build que eles tinham em mente, como você falou, tipo, só agora eles conseguiram a defesa e tal. Mas de fato é isso que aconteceu e não foi uma história ruim não. Mas é a primeira defesa com sucesso dos caras e é bacana. Eu só não sei quem que vai desafiar agora, porque... talvez o Fantasma e o... Robbie Eagles. E o Robbie Eagles ou o Ishimori ou alguém. Porque... A menos que sejam o Liger e o Tiger de novo, que por acaso eu sou extremamente a favor. Mas eu acho que não. Falando em histórias boas, passamos para a próxima match, que é Goto contra Jay White, que foi o main event do Wrestling Hinokuni, lá em Kumamoto, que já é um show tradicional. No último dia da New Japan Cup, o Goto foi pinado pelo Jay White, a gente comentou isso na previsão do MSG, que a gente não sabia o porquê ele tinha sido pinado. Sim, porque na match, só pra lembrar, envolvia também Yoshihashi e Hikuleo, então... Sim, e daí nessa match que ele teve com o Jay White agora em Kumamoto, eles fizeram lá o package do porquê, dizendo que o Goto é um fracassado e que o Jay White em 1 ano, 2 anos conseguiu fazer o que o Goto não conseguiu em 10, 15 anos. E eu sempre acho engraçado que quando tipo, eles vão falar do Goto e o EWGP Heavyweight Title, eles colocam lá o recorde dele de 8-0 contra. Sim, 8 desafios e 8 derrotas. Sim. Botão. Essa match foi boa. Eu acabei vendo ela uns dias depois. Eu tinha visto a IWGP Junior Title antes, a Junior Tag Title antes. Deixei pra ver mais depois esse show. Na verdade, só as 2 últimas matches. Foi uma forma de recuperar ali o momentum do Jay White, que tinha perdido o belt pro Okada. Foi uma espécie de singles match. Agora eu pelo menos esperava que o Jay White fosse desafiar o Okada no domínio, principalmente por causa dessa match que ele teve com o Goto, mas ele voltou sua rivalidade com o Tanahashi. Eles vão se enfrentar no Sumo Hall em junho. E o Jay White, acredito que foi mais para recuperar
momentum do que qualquer outra coisa, essa match com o Goto vai voltar pro meio ali dos shows, fazendo tag com o Yoshihashi e com o Tug Maccabi, ou agora com o Wish, que o Ishii vai desafiar pelo belt, então provavelmente ele vai estar nessas tag matches e o Jay White vai esperar um pouco na fila até desafiar o Okada pelo belt novamente. Cara, o Goto... Porque quando o Goto perdeu aquela tag match, e eu lembro na post-match ele falou, não, isso não vai ficar assim, não sei o que. Eu pensei, eu não acho que eles fariam o Goto perder na tag match e depois perder de novo na singles match. Até porque, tipo, e o White falou em todas as promos dele, tipo, você é um geek. E eu lembro de uma que foi, tipo, que em alguma das, claro, milhares de tag matches que eles tiveram entre si, tipo, o Goto pinou o Hikuleo e o Jay White falou, tipo, na post-match, sério, tipo, você pina o Hikuleo e isso é motivo de comemoração? O que é um argumento forte. Porque, tipo, é o meu xará, meu xará de Tonga, ele não tem um win-loss record muito forte. Não é nenhum segredo isso. E daí ele foi pra essa match. E foi uma bela match, eu gostei muito dessa match. Porque eu achei que o Jay White foi um heel muito bom. Porque ele, enfim, tomou o hit, né? Eu não lembro agora como, mas acho que o Gedo distraiu o Goto, ou algo do tipo. E eu achei que foi muito bom, porque tipo, o Goto sempre ia começar um comeback e o White cortava ele, sempre. Daí, tipo, eu achei que isso foi muito bem com a história, porque tipo, a história da carreira do Goto sempre é essa, que, tipo, de tempos em tempos ele sempre tem alguma big match, alguma coisa, mas no fim ele nunca chega lá. E então eu achei que essa match foi um pouco disso, até que daí ele conseguiu conseguiu encaixar um comeback mais longo, pá, acertou umas sequências boas de moves, no fim teve vários reversals da hora, mas no fim ele perdeu. Ele que foi, eu acho que ele levou um sleeper suplex e ele não vendeu, começou a rugir e tal. E daí ele levou outro. E levou um Blade Runner e perdeu, limpo. Então... tipo, o Goto é um geek. Isso não é nenhuma novidade, mas... Cara, eu não sei o que dizer do Goto. Eu não sei o que dizer do Goto depois disso. Ele... Eu não sei, acho que talvez ele eventualmente desafie pelos tag titles com alguém, ou... eu não sei. Eu nem sei o que dizer, tipo... Como eu disse, acredito que isso só foi para dar um momento pro Jay White, mesmo que dias depois ele ia ter aquele angle com o Tanahashi, mas a gente vai comentar disso daqui a pouco. Podemos passar para os shows do Don Taco já? Não? Mas Just, você pulou uma title match importante nesse show, eu acho. Qual? Guerrillas of Destiny contra os Most Violent Players. Sim, que foi o Tama pinou o Maccabi com um roll-up. Cara, então, tipo... essa match foi engraçado porque, tipo... na verdade, é uma coisa que o que eu tinha falado a respeito dos Never Title Belts, eu fui assistir essa match crente que os Tongans tinham vencido o belt, eles estavam com eles andam com uma sacolinha agora, pelo menos andavam até mais ou menos ali a época que eles estavam com antes dessa match com os MVPs, eles estavam com uma sacolinha com os belts, eu pensei, eles devem ser os Never True Champions e tal. Mas não, eles não eram. E eles só eram tipo Double Champs com o Ring of Honor lá.
E eu acabei me surpreendendo, e até fui ver o resultado depois, eles tinham perdido pro trio campeão, mas essa match Sim. foi tipo, foi o co-main event, o semi-main event do show lá em Kumamoto. Não foi tipo aquela match, assistam, mas foi mais uma defesa para os Tongans, o que já estava sendo construído até antes deles vencerem esses belts do Evil e o Sanada. Eles já tiveram algumas matches com o Maccabi e o Yano, então fez sentido esse desafio, apesar do Yano ter roubado os belts, tipo, do nada lá no MSG, mas... Porque assim, você vai se lembrar que eles já tiveram uma match esse ano, esses dois times. Sim, pois é, que foi acho que no New Beginning, em Sapporo, ou foi em Osaka. E os Guerrillas of Destiny venceram aquela match. Sim. Sim, então na verdade a única justificativa para essa match também, falando de justificativas title shots, foi que o Yano roubou os belts. De novo. Sim. E novamente dos DOD, que naquela época que ele venceu o title com o Ishii, ele tinha roubado os belts dele, e o Yano tinha voltado da tour lá do Global League da Noah, pegou os belts e os títulos lá do Maccabi do Roma na época, Não, na verdade eu acho que os Guerrillas eram os campeões, só que o Maccabi e o Roma tinham vencido a Tag League. Sim, ele roubou os troféus e os belts, né? Sim, exato, ele roubou tudo. Então, não assistam essa match. Tem coisas melhores para se fazer no mundo. Como assistir All Japan, por exemplo. Ou, não sei, Zero One. Ou nem tem que ser wrestling. Provavelmente qualquer coisa que você pegue para fazer vai ser mais produtivo do que assistir essa match. Ela não foi nada horrível, mas assim, Então, passando pro Don Taco, tivemos uma grande match entre Taichi e Jeff Cobb. O Cobb que venceu o Openweight lá no MSG do Osprey, perdeu na primeira defesa. Foi uma boa match, eu marquei pro finalzinho ali, quando o Taichi encheu o Cobb de chutes, daí acabou aplicando um side suplex, se não me engano, ou foi um sleeper. Acho que foi um side suplex no Cobb e pinou ele. E na verdade foi um grande... um Black Mephisto. Sim, daí ele pinou com o Black Mephisto, mas antes ele tinha pinado com... Ele tinha acertado um side suplex, ele já tinha tentado algumas vezes na match, só que tipo, o Cobb é gordo e tal. Isso e tipo, o Taichi é tão sensacional que o build pra essa match, primeiro, como o Taichi disse, ele, enquanto tem homens como Tetsuya Naito que pedem title shots depois de perder 4 vezes pro cara e recebem esses title shots, o Taichi é injustiçado pelo holandês Nick. Todos sabem disso. Sim, todos sabem disso. Ele só vence title shots de maneira justa, pois você vai se lembrar, ele pinou o Display quando ele ainda era o Never Champion numa tag match antes do Madison Square Garden. Então ele merecia essa Never Title match já há muito tempo. E o build para essa match foi muito bom, porque foi ele chamando o Jeff Cobb de gordo. Foi isso, basicamente foi isso, o que é fantástico. E depois que ele venceu o belt, depois da match, ele deu a post-match que foi upada no canal da New Japan no YouTube, dizendo que o belt estava com defeito naquelas plaquinhas do lado, plate. E ele disse que era porque o Jeff Cobb era gordo e não sabia cuidar do belt. E tá errado. Não está errado, está totalmente certo, nosso Holy Emperor, Lord Taichi. O grande imperador, ele... E pior que foi uma boa match mesmo. Não ironicamente, foi uma bela match. Claro, teve um stalling, teve um pouco de cheating aqui e ali, mas não, foi uma match legal. O Taichi começou a usar os moves do Kawada, como sempre.
E o melhor momento do ano ainda é a cara de nojo do Kawada olhando o Taichi naquele show do Giant Baba. Mas enfim. Não, foi uma baita match, porque tipo, é aquela coisa, o Taichi ele sempre começa as matches atacando os caras pelas costas, usando a Miho e coisas desse tipo. Mas daí no fim não, ele pistolou e tipo, ele começou a brigar sério e ele venceu. Isso que foi a coisa mais engraçada, tipo, ele acertou o Super Kick, acertou o Black Mephisto e pinou o Jeff Cobb. Teve sim um clássico combo de um ref bump de merda, um low blow e um Gedo Clutch, que eu repito, seria o meu finisher se eu fosse um wrestler. Eu não sei, cara, o Taichi é o melhor wrestler do mundo, eu diria. Eu quero muito ver ele de volta na All Japan, brigando com o Yuma Oyagi pra sempre. Eu não sei, o Taichi é o cara. Ele certamente estará no G1 esse ano. Finalmente seremos agraciados com a presença do Sagrado Imperador nesse torneio magnífico. O Taichi é o cara. E ainda ele fez a melhor promo de todos os tempos no dia seguinte também. E uma coisa que após ele vencer o belt, que o Henare quis desafiar ele pelo belt, o Taguchi também, que daí ele teve a match ontem, inclusive, terça-feira, dia 7, ele teve a Takatashi Mania, e o main event foi ele contra o Taguchi, que o Taguchi queria que ele colocasse o belt em jogo, mas o Taichi não colocou, e o Taichi, entre essas opções, o Taichi escolheu Big Tom Michi, que ele, como diria o Taichi, não foi ele que quis lutar, foi o Ishii que quis lutar pelo belt. Sim, o famoso Ralph. Eu não sei porque os caras chamavam ele de Ralph na época do Taiman. Até hoje eu não entendi. Agora o Taiman não é o que era mais, então não posso perguntar pra ninguém. Mas o Takataichi Mania, inclusive, que contou com um triple main event de El Desperado contra Jun Kasai. Tipo, a coisa mais engraçada foi que tipo, o Dragon Lee desafiou o Desperado por algum motivo, e não sei pra qual show também, porque vai ser o Best Super Juniors agora. Mas ele desafiou o Desperado, e daí o Desperado falou, então, primeiro eu tenho que lutar com o Jun Kasai, para depois me preocupar com o Dragon Lee, que foi engraçado, porque eu não sabia. Mas o melhor é a segunda parte do triplo main event do Takataichi Mania, que foi Taka Michinoku versus Gedo. Isso foi uma match, e pior que deve ter sido muito divertido. Eu tô afim de ver essa match depois. Você lembra quando eles foram lutar lá no Keidojo, que foi Gedo e Okada contra Taka e acho, com algum geek, acho que foi até o Yoshida, não me lembro. Eu me lembro, na verdade, que não teve um anniversary show do Taka que foi tipo Ibushi e Taka contra Okada e Gedo, não foi isso? Cara, eu não me lembro se foi o Ibushi, mas eu me lembro que foi tipo o finalzinho de 2017, quando o Okada tava com o título, que ele foi lá e foi lutar na Keidojo com o Taka Michinoku. Nossa, cara, Okada na Keidojo. A Keidojo que por acaso nem existe mais. Porque o Taka foi demitido da própria... Pra você ver o nível do cara, o Taka Michinoku foi mandado embora do Kaientai Dojo. porque ele traiu a esposa. E agora... Já que o Taka saiu, tipo, a empresa não chama mais Kaientai Dojo. O que a gente tem agora que é, tipo, All Action Wrestling? Não, é alguma coisa assim, é tipo AAW, o nome da Fed agora. E tipo, eu não sei quem mais tem lá, tipo, eu acho que o Kengo Mashimo e o Ayato Yoshida Espero que o Dinosaur Takuma esteja lá. Bom, ele tem que estar lá. Qual outro lugar aceitaria o Dinosaur Takuma, né? Então, mas enfim, temos isso, e agora também existe o Just Step Out Dojo, então justamente agora a empresa não é mais nem Kaientai e não é um dojo mais, porque eu acho que eles não vão treinar mais ninguém, então
Enfim, eu não sei porque a AEW ainda existe. Acho que é pro Hayato Yoshida ter uma excursão, entre aspas, antes de ir pra New Japan, enfim. Do que a gente tá falando? A gente tá falando de alguma coisa relevante antes disso. A gente tá falando do Taichi contra o Ishii pelo belt. E sim, e esse é o único title match do Dominion até agora que tem alguma lógica por trás. E vai ser a match do ano, e eles tiveram uma baita match na New Japan Cup. E a promo na post-match da vitória do Ishii sobre o Evil foi fantástico, com o Taichi explicando que o Ishii foi basicamente abençoado com essa title match. E o Ishii não entendeu o que estava acontecendo ali. Foi isso. Daí tivemos nesse mesmo show que o Taichi venceu o belt, tivemos Dragon Lee e Ishimori, rematch não, porque foi uma triple threat match, mas foi meio que uma rematch. Foi o Taiji Ishimori recebendo a chance de reconquistar o título contra o Dragon Lee. Uhum. Uma coisa que foi uma match tipo, flip normal de juniors e tal, mas uma coisa que eu sempre gosto quando o Dragon Lee faz esses shows no New Japan é que quando ele vai na post-match interview, você tipo, consegue entender o que ele tá falando, sem tipo, você precisar de legendas, ou você tipo, fica processando o que ele tá falando, alguém tá falando em inglês, ele tipo fala um espanhol que você consegue entender, tipo, como se tivesse... sei que é estranho, mas é como se alguém tivesse tipo falando o próximo ao português, então você consegue ele tipo assimilar na hora o que ele tá falando, e não precisa, ele tá falando inglês aqui, então, por exemplo, não sei o que significa isso, então, e não precisa também de legenda no caso dos japoneses. Eu acho isso legal. Foi engraçado, porque como eu falei, quando eu tava fazendo aquele Excel para ver os title shots, teve uma match que foi o Nakamura contra o Daniel Gracie, e por um acaso, eu não lembro porquê, mas tipo, eu abri o vídeo que era tipo o Gracie desafiando, porque tipo, o Nakamura venceu o belt do Tanahashi, né? No que foi tipo uma das melhores, a melhor match daquele ano, na visão de muitos, no Invasion Attack. E daí depois teve o desafio do Gracie no post-match. E eu assisti porque eu falei, você não vai me dizer que ele vai fazer essa promo em português, né? Porque, claro, Daniel Gracie todo mundo sabe, né? Não, ele não foi em português, mas foi com inglês, aquele inglês com claramente um sotaque brasileiro, sabe? Então, aquilo foi bem engraçado, porque eu achei que a gente ia ter uma clássica post-match promo da New Japan em português, mas não foi o caso. Outra coisa assim, referente a isso, a post-match, é que tipo, as coisas que o DragonLee fala, e tem coisas tipo que a legenda não cobre, então você fica assim, não, ele não falou isso, ele falou isso daqui. Então, tipo, tem até nessa match que ele fala, acho que antes de que ele, tipo, ele lutou com paixão, não sei o que, tipo, que ele fala, só que na legenda ele I fight very hard, e, tipo, não, ele não falou isso, então, mas, tipo, eles precisam, tradução livre. Não fazem uma tradução literal, então... Mas isso não é só com espanhol, eu já reparei algumas vezes porque eu falo um pouco de japonês, então eu já reparei algumas vezes onde as legendas não batiam exatamente com o que os caras estavam falando. Falando sobre a match em si, uma coisa que eu achei bacana foi antes do finish stretch, que foi quando o Ishimori mandou a La Mística do grande Sin Cara, mas é claro que foi uma referência ao Místico, que é o irmão do Dragon Lee. Ele mandou um La Mística com o Lebel Lock, o finisher do Daniel Bryan. Foi legal, eu achei legal esse move. Mas foi uma match tipo, que você já tá acostumado, que você consegue ver, tipo, se pegar o último Best of Super Juniors, vai ter umas 4, 5 matches bastante parecidas com essa. Então, foi bacana, claro, foi
foi uma match legal, mas tipo, o que você já é acostumado, principalmente habituado a ver o Dragon Lee lutar, é aquela match comum é a match que é regular do Dragon Lee sem muitas surpresas e tal. Mas como você disse, Léo, ele desafiou o Desperado por algum motivo. O Desperado até onde você não... eu não tenho certeza se ele pinou o Dragon Lee no Best of Super Juniors, mas eles não tiveram, acho que, nenhuma interação desde da tour do Best of Super Juniors do ano passado até então. Acho que o Dragon Lee talvez queira, sei lá, porque o Desp fez uma excursão no México, então talvez seja isso. Eu também achei isso engraçado porque, tipo, eu fiquei com a impressão que, tipo, parece que o Dragon Lee nunca foi capaz de vencer o Desperado. Eu fiquei com essa impressão, eu não fui ver se isso é verdade. Mas, de fato, tipo, um title shot completamente aleatório, porque, tipo, o timing é, tipo, totalmente X logo antes do Best of Super Juniors, que normalmente é o momento onde não há nenhum desafio, porque vai ter o torneio. Não tem nenhum show antes do Best of Super Juniors, até onde eu sei. Até porque, tipo, ele vai começar daqui a uns 5 dias, algo assim. Vai começar na segunda-feira, dia 13. Então, a menos que, tipo, eles tenham um show no México, tipo, nesse fim de semana, onde o Desperado vai desafiar pelo Junior Title, eu não sei porque esse desafio foi feito. Mas, de qualquer maneira... não, mas sabe, eu gostei bastante da match, tipo... O Flip Style não é o meu estilo favorito. Bem longe disso, na verdade. Mas eu gostei bastante dessa match, porque, tipo... essa foi aquela match onde os caras... Eu achei que eles contaram muito bem a história de que, tipo... São dois juniors world class, né? Tipo, são dois caras extremamente ágeis e capazes de fazer moves extremamente complicados numa velocidade... você mal consegue processar. E basicamente foi isso, tipo... os dois venciam o outro na agilidade, tipo... Não foi, tipo... O Ishimori não... basicamente foi, tipo, um deles começou ganhando... tipo, o Dragon Lee bateu no Ishimori um pouco, mas daí o Ishimori conseguiu, tipo, em uma sequência louca... Ele levou a melhor um pouquinho, e daí ele começou a ter vantagem... Daí o Dragon Lee conseguiu o comeback... Mas também foi, tipo, vencendo ele na agilidade. Então, eu achei que eles contaram uma história bem legal... de que basicamente foi uma Junior Title Match entre dois dos top juniors que existem. E que foi uma briga justamente de velocidade. E é isso, eu gostei bastante da match, achei que eles contaram bem essa história. Mesmo que não seja lá o meu estilo favorito. Não, mas bom combate, muito bom combate. Achei que foi um main event bom. Passamos então pro próximo dia. E a gente já comentou a respeito do Ishii tendo a title shot dele. Ele venceu o Evil nesse show, foi um bom combate, assistam. Foi o que se espera, acho que foi o que se esperava, foi uma Ross Fight. Mas bom, tivesse daí então a match talvez mais nonsense da tour, que foi o Okada contra Sanada pelo IWGP Heavyweight Championship, que eu acredito que o Okada só desafiou o Sanada porque ele sabia que ele ia vencer esse geek, porque o Sanada nunca venceu o Okada desde que chegou a New Japan. São tipo 7 matches e 7 vitórias do Okada. Sim, de fato, tipo, Evil versus Ishii foi, tipo, fantástica match, tipo, 4 estrelas e meia, eu acho que eu dei. Eu achei que foi muito boa, porque, tipo, foi uma Hoss Fight, mas teve um pouquinho mais de história, tipo, não foi igual aquelas matches do Ishii com o Maccabi que a gente fez review, que era, tipo, que você podia imaginar, tipo, a barrinha de vida em cima pra cada um deles. E que os caras só ficavam trocando lariat sem parar. Que foi básica. E que foi, by the way, tipo, Zeus versus Yuji Okabayashi. Todos devem assistir essa match. Se você não assistir, você é uma má pessoa. Foi esse tipo de coisa. Mas não, eu achei muito boa. Teve a história do Sharpshooter, né? Que o Evil tá usando o Sharpshooter por algum motivo. E
E eu gostei O porque O Evil tem dessas de submissão. Lembra? Ele teve uma época que ele usava o Face aquele Lock. o Banshee Muzzler, que era o nome daquele tipo. Enfim, ele usa essa. Uhum. Mas pode continuar, Léo. Sim, e daí tipo, eu gostei porque o Ishii deu troco, porque afinal o Ishii é o aprendiz do Riki Choshu, que foi o cara que inventou o Sasori Gatame, o Sharpshooter, o Scorpion Deathlock, enfim. E daí ele usou o move do mentor dele, deu troco no Evil, que o Evil tinha vencido por referee stoppage com esse move no Ishii na noite anterior, né? Numa tag match. E não, mas eu gostei muito porque teve um pouco mais de história mas no fim o Ishii venceu. Ele acertou uma sequência com tipo uns headbutts e um Enzuigiri que matou o Evil. E daí ele acertou o Lariat Mortal e o Brainbuster para vencer. Excelente combate. Recomendado. E daí depois teve a post-match promo maravilhosa com o Lord Taichi. E sim, a gente teve main event, que foi Okada vs Sanada, que foi o title shot mais sem justificativa. A menos que, como eu falei, tipo, eles normalmente gostam de dar um title shot pro cara que perdeu a final da New Japan Cup, por algum motivo. Uhum. Eu acho que, tipo, na visão deles, provavelmente é tipo, que nem se você pegar o Sanada, tudo bem, o Sanada perdeu pro Okada na final. Mas ao mesmo tempo ele venceu o Goto, o Suzuki, o Colt Cabana e o Tanahashi. Então, eu não sei, eu acho que na cabeça deles faz algum sentido. Eu acho geek, porque isso é a mesma coisa daquela vez que o Goto perdeu pro Kenny na final do G1 e daí tipo desafiou pela maleta de novo. Uhum. Porque é meio tipo, o cara chegou na final do torneio, perdeu e daí teve uma segunda tentativa, sabe? Uhum. Eu não gosto muito deles fazerem isso sempre. Porque, tipo, o Tanahashi foi a mesma coisa no ano passado. Não, ano passado. O Fale foi. O Fale foi a mesma coisa em 2017. Em 2016 foi. Foi o Goto que foi Goto... pra final, mas só que daí ele não teve. Não teve, mas enfim, já é o terceiro ano consecutivo que tá acontecendo isso. E quem que foi em 2015, velho? Não foi o Goto? Foi também? O Ibushi, não foi? Não, o Ibushi venceu, mas ele venceu o Goto? Eu acho que foi o Goto. E daí o Goto teve aquela title match com o Nakamura daí. É verdade. Mas ele pinou o Nakamura numa tag match, eu lembro disso. Então, quer dizer, não foi que nem... Porque, tipo, a title shot do Fale, ele não pinou ninguém, ele só tacou o Okada no Sakura Genesis. O Tanahashi pinou o Yoshihashi numa tag match. Depois de ser humilhado pelo Zack. E o Sanada não pinou ninguém. Eu acho que ele teve uma match, que foi a match no MSG, que ele não ganhou. Então, não ganhou e nem fez nenhuma promo falando que ele queria lutar pelo belt. Então, tipo, esse foi o title shot mais geek que eu vi em muito tempo. Mas a match foi boa, assim. Como é que eu posso dizer? Foi... tipo, como eu falei, era uma match que eu não tinha nenhum interesse. E esses dois caras, eles... como eu falo, tipo... tanto o Okada quanto o Sanada, eles são dois caras capazes de estruturar bem uma match, mas normalmente o ingrediente que o outro cara traz é muito importante também. Tipo, por exemplo, quando você vê Sanada contra o Suzuki, por exemplo, aquela match foi muito boa, porque o Suzuki tem toda a questão da agressividade, tipo, querer matar o seu oponente e tudo mais. E o Okada também é um cara desses que, tipo, ele se adapta muito ao estilo do oponente dele, né? E então, quando o Okada e o Sanada lutam um contra o outro, é meio assim... Não sei explicar muito bem o que acontece, mas, tipo, falta um tempero na coisa, entendeu? Tipo, é uma carne que tá no ponto certo, mas tipo, falta um tempero nela, não sei, falta sal. E é uma excelente analogia do mestre churrasqueiro. Mas enfim, eu acho que deu pra entender o que eu quis dizer. Sim. Mas tipo,
Mas mesmo assim, tipo, eu achei que essa match foi muito boa, porque começou eu tava tipo, Sanada desafiar não faz sentido, eu já sabia o resultado, porque eu tinha visto um spoiler, então tipo, mas eles foram com um pacing bom e pá e tal, e aos poucos, e quando eles chegaram no finishing stretch, eu tava achando a match muito boa. Tava achando muito bons os reversals e tudo mais. Então, tipo, eu não sei muito bem o que dizer. E também parece que eles estão buildando agora, tipo, essa rivalidade entre o Okada e o Sanada, que aparentemente a cada vez que o Sanada luta com o Okada, tipo, ele sempre perde, mas a match é cada vez mais longa. Essa match, por exemplo, chegou em quase 40 minutos. E de fato o finish dessa match foi bem isso. O Sanada estava quase conseguindo vencer. Só que daí ele tentou usar o setup. Que o finisher dele é um. Eu não vou nem falar o nome do. O Sanada é o wrestler mais burro do roster. Ele fez a mesma coisa que ele tinha feito lá quando ele desafiou o Okada aquela vez no New Beginning em Osaka. Foi que ele tinha o Okada tipo, por vencido no School End e largou para aplicar o Moonsault Press. Só que dessa vez, além dele fazer isso, ele tentou 2 vezes e na segunda o Okada levantou os joelhos e fodeu ele. O Sanada é o cara mais burro do roster. Eu já falo isso desde a época do G1 de 2017, que ele... Enfim. Mas pode continuar, né? Não, mas o que eu ia falar, tipo, não é nem da questão dele soltar o Dragon Sleeper Geek dele aqui, tipo... O último move, a última sequência da match foi, tipo... Ele foi aplicar basicamente ele faz um Shiranui pra daí aplicar o Dragon Sleeper. Sim. Por quê? Tipo, um Dragon Sleeper você não precisa flipar por cima do cara pra aplicar o move. Você só precisa ir atrás dele, entendeu? E daí ele tentou flipar, foi pego num Tombstone, um Rainmaker e perdeu. E então foi justamente, tipo, foi muito parecido na verdade com o finish da match do Naito no Dome. Contra o Okada, onde tipo, ele acertou um destino e tipo, tentou outro, que ele nem tentou fazer o pin, né? E daí o Okada acabou acertando um Tombstone, se eu não me engano, um Rainmaker venceu, enfim, agora eu não lembro. Mas eu lembro que a questão foi essa. Foi esse finish mesmo. E tipo, mesma coisa, tipo, cara, pra que você vai flipar por cima do maluco pra aplicar o seu... Eu acho que se ele aplicasse um Dragon Sleeper minimamente decente, eu não me incomodaria com isso. E tem outra coisa que me incomoda do Dragon Sleeper do Sanada também, que tipo... Eu não sei se você já fez isso, Justo, mas tipo... quando o Sanada tá aplicando, ou qualquer pessoa tá aplicando um Dragon Sleeper no oponente de pé, o cara fica tipo... Ele tá com os 2 pés no chão, só que dobrado pra trás, fazendo tipo a pose do Matrix, né? Sim. E todo o drama que o Sanada faz do Dragon Sleeper, tipo... A parte difícil não é pôr o oponente na pose do Matrix. A parte difícil é sair disso pra deitar no chão, certo? Ele sempre faz o move desse jeito. Só que tipo, cara, se alguém te põe, e não interessa quão forte você é, Mano, se alguém te põe na pose do Matrix, você não tem força pra levantar, tio. Você vai pro chão. Tipo, eu não sei se você já tentou ficar nessa pose. Mas, tipo, não é fácil. Sim, ainda então, mais tipo, com alguém tipo, com o braço na tua garganta. Sim, então. Exato. Então, tipo, cara, o que ele tá querendo me dizer é que ele facilmente dobra os caras até o meio do caminho, mas daí os caras resistem. E os caras saem do move. Não. E depois, quando ele cai no chão, ele, tipo, fecha o hold, tipo, no cabelo dos caras também, tipo. Ai, meu... Não sei se foi nessa match até que, tipo, o Okada foi o Sanada foi aplicar o School End, e daí, tipo, o Okada foi levando ele, tipo, correndo até o corner, e daí, tipo, pegou o impulso pra dar um flip atrás dele. Sim. Não sei se foi nessa match ou foi eu acho que Osaka. Foi. Eu acho que foi nessa. Tipo... Então... Então, tipo, você quer me dizer que você consegue pôr o cara naquela posição e ele tem força pra andar até o corner, né? Bom, tá bom, né? Porque, tipo, se bem que nessa match também teve um move que, tipo, o
eles estavam, tipo, revertendo Tombstones e, tipo, o Sanada simplesmente largou, tipo, um Tombstone e, tipo, escalou o Okada, assim, e saiu por cima dele. Uhum. Então, eu não sei, eu também achei aquilo meio estranho, mas... foi uma match legal, mas, tipo... o Sanada... Mas e teve também, quando eles estavam revertendo o Tombstone, que eu tava assistindo em inglês a match, o Kevin Kelly falou que o Sanada não conseguiu aplicar o Pile Driver porque ele não tava com, o Okada não tava com as pernas entre a cabeça dele, e tipo, que não faz sentido nenhum, porque Não, o Tombstone é justamente você jogar o cara de cabeça, tipo, o cara tava nos ombros dele, então... É. Então, bom, o Sanada continua sendo um cara que, tipo, o cara é um bom wrestler, mas, tipo, ele escolheu o moveset da pior maneira possível, tipo, pra mim, pelo menos, tipo, não tinha, acho que a única coisa decente do moveset dele é o Moonsault, que ele roubou do Sim. Muta, por acaso, mas, É engraçado que e o outro, o Paradise Lock, ele roubou do Milano Collection. Ah, nossa, cara, eu nem queria falar, tipo, eu tenho tanto ódio pelo Paradise Lock. Tipo, eu acho que a única solução pra isso é alguém me pôr no Paradise Lock. Eu vou ver o que eu posso fazer, tipo, eu acho que esse é o tipo de coisa que eu poderia pagar uma mulher bonita pra fazer. Eu vou ver isso qualquer dia desse. Eu vou pedir pra alguém me colocar no Paradise Lock pra eu ver se isso... O quão escroto é, porque, tipo, eu não sei, me parece bem escroto. E se você não conseguir escapar, você pede me dar uma voadora na minha bunda pra daí soltar a hold. Excelente, Justo. Eu vou fazer isso. Eu vou ter que achar uma moça que. Mas sim, eu vou fazer um experimento, tipo, juntando ao meu Excel que eu montei dos Title Shots. E também eu contei os ingressos vendidos pro show de Dallas, que eventualmente a gente fala disso. Sim. Esse vai ser meu novo projeto para investigar um pouquinho mais de perto a realidade da New Japan Pro Wrestling. Sabe aqueles programas tipo da Globo, Produção Repórter, lá que os caras em busca da não sei o que e vão lá na Cracolândia, só que tipo você em busca do como é o movie do wrestling na vida real, tipo, você vai o Paradise Lock, daí você vai tipo, se o Rainmaker funciona em pessoas normais, tipo, pega uma pessoa na rua normal por trás e tenta. É uma boa ideia, eu acho que eu vou começar essa série, Just. Eu vou ver o que eu consigo fazer. Daí, depois que acabou essa match do Sanada e do Okada, tivemos, se não bastasse, mais um desafio sem noção, que o Chris Jericho apareceu por meio de vídeo e desafiou o Okada pro Material Match, e o Okada falou, tá, vamos fazer isso, tipo, que o Ibushi, que foi, ironicamente, a mesma desculpa que o Ibushi disse, tá, vamos lutar. Sim, não, exatamente. E o Jericho, eu pensava que era algum tipo de tinta que ele passava na cara pra fazer aqueles isso, mas não, ele passa batom, aparentemente. Sim. Porque que ele passou no vídeo e agora ele tem mais um de 1000 apelidos que o Jericho teve. É mais um, agora é Painmaker contra Rainmaker. Que tudo indica vai ser o main event do Dominion. Sim. Que é uma das 3 matches anunciadas pro show, que tirando Ishii contra o Taichi e Bushi contra Naito. O Jericho assinou com a All Elite Wrestling, ele vai ter a match com o Kenny, acho que agora esse mês que eles vão fazer o show lá a AEW. Sim. E, bem, ele vai voltar pra New Japan, talvez seja esse one-off, com o Okada, provavelmente ele vai atacar o Okada, tipo, no dia final do Best of Super Juniors, igual ele fez com o Naito. Sim, provavelmente sim, porque, tipo, eu acho que é na mesma semana, né, tipo, dia 5, acho que dia 5 é uma terça-feira e o Dominion é no domingo. Sim, então provavelmente ele vai fazer uma viagem só. Não pode falar.
É, bom, não, justamente o que você falou, mais um title shot, tipo, o Jericho, ele perdeu pro Naito no Dome pelo Intercontinental Title, que é o segundo Sim. belt da empresa, e agora ele vai desafiar pelo primeiro belt da empresa, depois de ter ficado uns 5 meses sem fazer nada, né? Então, mais um title shot sem justificativa, a menos que você seja, não. E todos os três que o Jericho desafiou foram tipo, só por, sou o Chris Jericho, vamos lutar aí. Então, foi Não, com o Kenny, com o Naito, tipo, só que ele atacou o Naito e agora com o Okada. sim, então de fato todos os title shots dele, nenhum deles fez sentido porque de fato ele. Daí, tipo, mas o que eu acho que talvez você possa ver é o que eu tinha falado da hierarquia e tal, e tipo, você pode falar, não, porque o Jericho é uma grande estrela e a New Japan, mesmo no kayfabe, precisa de uma big match para um show de Osaka, isso é verdade. E Sim. também tem a questão, tipo, bom, ele foi campeão intercontinental, tipo, apesar dele ter tido uma defesa e ter perdido o belt na última match que ele teve na empresa, ele foi IC Champion por uns 6 meses. Então é como eu falei, tipo, isso tudo depende da sua filosofia. Se você acha que isso justifica um title shot, tudo bem. Então daí tipo, tem muitos outros title shots que passam a fazer sentido, depende. Mas então o que eu acho é que esse title shot é geek. Eu não gosto desses. Eu não tenho nenhum problema com. Tipo, eu vi muita gente não criticando a validade do title shot ou não, mas tipo, muita gente achando ruim o Jericho estar nesse spot, tipo, tá numa top match da New Japan novamente. E bom, assim, claramente da questão dos fãs japoneses isso não é um problema, porque ao que parece teve um grande pop quando passou o vídeo do Jericho. E os ingressos pro Dominion, ao que me parece, eu dei uma olhadinha no site da New Japan, eles parecem estar vendendo bem. Já tem algumas sessões da arena esgotadas e tudo mais. Então, assim, mas isso com certeza eu acho que pode passar a ser um problema, porque quando você tem a primeira match do Jericho, beleza, maravilha e tal. Daí você tem a segunda match, beleza, ele atacou o Naito, teve alguma coisa por trás e tal. Só que daí é que a gente começa a ter uma rotina, tipo, beleza, o Jericho sempre aparece, desafia um big name do nada, pá e tal. Então eu acho que definitivamente tipo, pode-se criticar a New Japan do ponto de vista criativo e tipo. Mas eu acho que de certo modo ainda é válido fazer essa match. Sim, eu acho que deve ser uma match muito boa. Eu não tenho muito problema com esse desafio. Eu não sei quem mais iria desafiar, na verdade, porque se fosse o Jay White eu ia ficar puto. Porque assim, mesmo ele vencendo o Goto ainda é tipo, de novo Jay White, tipo. O Tana também. Quer dizer, o Tana. Não, ele acabou de perder pro Zack, se eles tivessem buildado ele talvez. Então, assim. Eu não sei, tipo, Naito não dá pra fazer isso agora. Tipo, porque o que eu tava achando que ia ser, eu achei que ia ser o Evil. Né? Então, tipo, na verdade, o Jericho não tem muito problema com isso não. Tipo, eu concordo que não é lá um grande move do ponto de vista criativo, assim. E tipo, de novo, tipo, agora então todo o Big Show vai ter o Jericho aparecendo aleatoriamente. Então, assim, ok, mas deve ser uma boa match, mas eu entendo as críticas. Sim, e é só aquela coisa que a gente tinha comentado já em várias edições atrás, que tipo, o conselho do IWGP, tipo, os caras são muito, tipo, foda-se, porque eles aceitam o desafio de qualquer geek, então. Sim, eu ainda tô pra ver um desafio que o conselho do IWGP recusou. Então, eu não sei, eu queria saber quem é que tá no comitê desse conselho. Porque, tipo, por exemplo, na All Japan,
todas as title matches têm que ser aprovadas pelo chairman da PWF, que atualmente é o Dory Funk Jr. Então, a gente tem um culpado ali. Agora, no caso da New Japan, a gente não sabe quem é. Então, Mas só para deixar claro, tipo, eu prefiro que as coisas continuem desse jeito. Não quero nenhum general manager, nem o holandês Nick fazendo promos nos shows, aprovando ou recusando matches. Eu só quis fazer uma piada. Mas eu sou a favor do Dory como chairman da PWF. Daí, quer falar mais alguma coisa sobre a tour? Eu só achei bem curioso que, tipo, os cards para os 2 dias em Fukuoka do Don Taco em si, eles foram bem mais fracos, mas eles fizeram o mesmo número de fãs, tiveram o mesmo número de fãs, os dois. Então, parabéns pra New Japan. Não, mas sério, tipo, Okada vs Sanada teve, tipo, 100, 200 fãs a menos, e ano passado foi Okada vs Tanahashi, entendeu? Então, muito bom, muito bom. Passando, a gente tá com mais de 1h30 de podcast, a gente só para dar uma pincelada a respeito do Best of Super Juniors, que começa agora nos próximos dias. Os cards e os blocos saíram nessa última terça-feira. Os maiores destaques são, claro, o Shingo Takagi fazendo a primeira participação dele no Best of Super Juniors. Temos o Will Ospreay de volta a Junior Division. Temos o Dragon Lee e o Titan. Acho que é Titan que fala, aparentemente, Titan. porque tem tem um... que é o Titã, né? Sim, porque tem um acento que, tipo, e os caras falam, sei lá como falam no México e tal. Tem alguns bons homens, o grande Tiger Mask novamente fazendo sua participação no show não, na tour. Outra coisa que eu queria destacar também a respeito dessa tour é que mesmo que a gente perdeu o Hiromu Takahashi, o Kushida, a gente ganhou Taka Michinoku e Rocky Romero novamente no Best of Super Juniors. E o engraçado é que quando anunciaram que o Taka, tipo, ia participar, não sei se foi no Twitter ou foi no Instagram, que ele mandou um WTF com a foto dele. Não, eu ia falar que, tipo, eu tava bem empolgado pro Tiger Mask, pro Kanemaru e pro Desp nesse tour, mas agora que você me falou isso, eu também tô empolgado pro Taka, porque, tipo, ele mesmo ficar chocado com a adição dele é fantástico. E também temos a presença do Jonathan Gresham, que é um geek da Ring of Honor. Ele fez algumas matches, acho que no Runner Rise, não foi? Sim. Não, eu gosto desse cara. Ele é um technical wrestler. Sim. E temos também o grande, o Fantasma, que estava tendo as vinhetas dele desde a New Japan Cup, e ele apareceu no último show em Fukuoka, no dia 4, isso, né, que foi o show? Isso. Eles falaram que ele tem uma relação com o Will Ospreay, que os dois faziam tours, alguma coisa assim. Eu não fazia ideia, então... aparentemente eles dois, tipo, eram da Rev Pro. Então é isso, basicamente. E amigos, então, tipo, o Ospreay, acho que disse que o Fantasma se vendeu e tal. E o engraçado é que, tipo, o El Fantasma é canadense, e eu pensava que ele era um geek do UK, tipo, que nasceu, sei lá, em Blackpool, mas não, ele foi treinado pelo Kyle O'Reilly, aparentemente. E ele chama El Fantasma. Sim. Por quê? Isso que me incomoda, tipo, ele é um canadense que é conhecido por lutar no Reino Unido com um nome espanhol. Sim. Geek. E, tipo, não é igual que, sabe aquele El Ligueiro que também luta na cena UK? Tipo, o cara, ele usa uma máscara, ele tem, tipo, a gimmick dele é de um lutador, mas não, esse cara é um cara normal, só com um nome
Só com o nome é o Fantasma. É um Flip Gordon com nome hispânico, então... Sim, não, exatamente. Tipo, ele é só um flipador geek. É isso. Temos também o Robbie Eagles, que participou da Super J League, Super J Tournament no final do ano passado com o Ishimori. Teve uma boa participação, ele teve uma boa match com o Skrull no Ronan Rising, fazendo o debut dele no Best of Super Juniors. E temos o Bandido, que fez a primeira match dele pela New Japan no MSG, foi pinado pelo Dragon Lee lá na IWGP Junior Heavyweight Title Match, e tá fazendo a tour agora. Bom, eu acho que os favoritos, como eu tava falando com o Léo antes de começar o podcast aqui a respeito das apostas do Voices of Wrestling, é que eu acredito que vai ser Shingo contra o Ospreay na final, porque o Shingo vai pegar o Ishimori no último dia do bloco A e o Ospreay pega o Taguchi no último dia do bloco B, então provavelmente dois desses quatro vão ir para final, e acho que Shingo e Ospreay é a must-see match dessa Junior Division, e vai ser espero eu que seja a última match do Ospreay como Junior Heavyweight antes dele fazer a transição para os Heavyweights de vez. Sabe, é justamente porque, tipo, eu tava olhando o show do bloco B, acho que é o bloco que o Ospreay tá, né? Sim. Provavelmente o Shingo vai vencer o bloco A. E, tipo, eu olhei aquele show do bloco B e era, tipo, as top matches eram Ospreay versus Taguchi e Fantasma versus Desp. E daí eu olhei e eu falei, ué... Porque normalmente, tipo, o cara que vence o bloco tem uma big match no último dia. Então eu pensei que, tipo, não sei, o Ospreay acho que lutaria com o Fantasma nesse dia. Ou talvez pelo menos com, não sei, um Bandido. Mas, tipo, com o Taguchi. Daí eu olhei e falei, ué, que negócio estranho. Só que, tipo, daí eu lembrei que o cara que venceu o bloco B, tipo, vai estar no main event do Sumo Hall. Então, tipo, meio que tem que ser um top guy, então acho que tem que ser o Ospreay, tipo. O que eu queria é o Desperado, meu amigo, no main event do Sumo Hall. Isso sim seria uma match. Mas E o pior é que ele, não sei se você viu, que nesse... Antes de eles anunciarem, estavam fazendo as promoções lá para o pessoal comprar o ingresso, eles colocaram El Despeled novamente nos posters. O Despeled. É que é engraçado que, tipo, do jeito que o japonês é, com tipo, as letras que faltam e tal, se ele se chamasse El Despeled, de fato em japonês se escreveria Era o Desperado. Mas não, ele chama Desperado mesmo. Então, bom, enfim, eu acho isso engraçado. Mas tipo, de fato, eu acho que tem que ser o Ospreay, então, porque eles vão colocar o meu main Desp no main event do Sumo Hall. Eu não sei, eu iria, mas... A menos que o Desp vença, daí tem a match dele com o Dragon Lee no Joe Hall. Quem sabe, não é o Desp vai vencer o Shingo, vai ser o primeiro homem a vencer o Shingo, e depois ele vai vencer o Dragon Lee no Joe Hall. Mas enfim. E a gente também vai ter Tana versus White, como você falou nesse dia, né? Sim. E na verdade isso que mais me chama atenção, porque assim como o Desp, tipo, o Dragon Lee desafiar o Desp antes do Super Juniors é estranho, tipo, é muito estranho a gente ter uma special singles match dessa. Antes, tipo, o Dominion obviamente não vai, o card já vai estar determinado praticamente, né, tipo, que o White vai desafiar o Juice no negócio, não. Então essa match seria o setup para alguma title match, mas tipo, o único show, porque tipo, a gente tem o Dominion, né, onde vai ter o Okada versus Jericho, daí a gente tem o bom e velho Kizuna Road, que obviamente não vai ter nenhuma big match, e por acaso você falou do Renari, eu acho que o Renari vai desafiar o Never Champion no Kizuna Road, marque minhas palavras. Sim. Eu também achei que ele vai ter alguma title match no Kizuna Road,
Porque o Yujiro já teve title match pelo Never nessa tour. Sim, ele venceu o Never nessa tour, eu acho. Sim, venceu o Big Tom Ishii. Mas enfim, daí então o que isso me leva a acreditar, e daí tipo tem o Kiss no Road, e logo depois tem o G1, mas antes do G1 tem os 2 shows na Austrália. Então, Sim. O que eu acho que vai acontecer, eu acho que o White vai pinar o Tanahashi de novo, e eles vão fazer White versus Okada na Austrália, pelo belt, eu acho. Só pra na questão do Renari, você lembra que uns meses atrás, tipo, o Ishii e o Renari estavam tipo, tendo uma treta também? Sim, não, eles... Que o Renari queria bater de frente com o Ishii, só que o Ishii, tipo, sempre matava ele. Não, eles têm uma dessas feuds eternas maravilhosas. Eles, sim. Sim, pode ser um setup para esse desafio do Renari no Kisuna Road, sim, caso o Ishii venha vencer. Acho bem capaz, porque tipo, eles têm feito o Renari tretar com o Taichi bastante. Tipo, o Taichi tem pinado o Renari ou vencido por submission com stretch plumbing, tipo, quase todos os shows. Muitos shows do Don Taco, quase todos eu não sei, mas tipo, vários shows do Don Taco. Então, tipo, independente do Taichi ou do Ishii vencerem, eu poderia ver o Renari, eu acho que com certeza vai desafiar no Prisoner Road, mas de fato, contando a feud que eles tiveram, tem tipo, Ishii versus Renari no Korakuen ali do Kizuna Road me parece muito plausível. Uhum. Mas o show que ano passado, desculpa, Léo, que ano passado tivemos o Super Strong Machine Retirement. Ah, é verdade. O grande Super Strong Machine. Que estavam todos os big names ali, faces da main army, vestidos de Super Strong Machine. Eu não sei do que você está falando, eu só lembro o Super Strong Machine Dom estava lá, Super Strong Machine Blue Justice, né? Super Strong Machine Ace, e eu não lembro quem era o outro. Mas enfim. Mas eu acho que, tipo, mesmo que eu não achava que isso ia rolar, essa match do White com Tana, eu não vejo muitas outras opções além de Okada versus White na Austrália, já que o White é neozelandês e tudo mais, então. Uhum. Tipo, daí só quanto ao G1, daí com o primeiro dia vai ser em Dallas, eu contei no Ticketmaster, eles, pelas minhas contas, eles disponibilizaram 5.819 ingressos e por enquanto eles venderam 4.427, que é mais ou menos o número que eles venderam para aquele primeiro show na Walter Pyramid com como é que é, os Golden Lovers contra os Young Bucks. Certo. No main event. Então, mas ainda está abaixo do Cal Palace, que teve 6.300 mais ou menos. Mas esses 5.000 foram só que, tipo, o Ticketmaster disponibilizou, né? Mas tem outros servidores ou não? Então, até onde eu sei, eu acho que só estão vendendo pelo Ticketmaster. Então, é que na verdade essa arena onde eles vão fazer, tipo, é uma arena de basquete, que é o American Airlines Center, alguma coisa assim. Então, tipo, é uma arena que a WWE geralmente, não sei se você já usou, mas é o que a WWE costuma usar essas arenas, que tipo, são 15.000, 20.000 pessoas. Então. Isso, exatamente, tipo, eles vendem, tipo, contando que deve tirar uns pro stage e tal, tipo, provavelmente eles conseguiriam colocar umas 15.000 pessoas na arena, mas eles disponibilizaram 6.000 ingressos, né? Basicamente, porque eu acho que o que a New Japan normalmente faz, tipo, é que nem os 3 shows do New Beginning que tiveram esse ano, tipo, no começo só tinha 2, eles anunciaram o terceiro depois. Então eu acho que, tipo, eles começaram com esses 6.000 ingressos, e daí, tipo, se tivesse, se eles esgotassem tudo instantaneamente, por exemplo, ou bem rápido, eu acho que daí possivelmente eles teriam disponibilizado mais. Porque, tipo, de fato tem vários lugares da arena que não estão à venda, tipo, são aquelas sessões que, tipo, não tem
nenhuma cadeira vaga, né? Então, claramente não é questão que vendeu tudo, é questão que não estava vendendo ingresso para lá, né? Mas eu acho que basicamente o que eles fizeram foi isso, tipo, eles começaram vendendo esses 6 mil, por enquanto eles venderam mais ou menos 4.500, faltam 1.500 ingressos, e eu achei estranho, porque tipo, no site da New Japan, normalmente eles atualizam, tipo, o quanto eles venderam de cada sessão, e tipo, nesse show, tá como se eles não tivessem vendido quase nada no site, mesmo que você olhando no Ticketmaster, eles venderam bem até, né, mais ou menos assim. Então o que eu acho é isso, tipo, eu acho que se eles anunciarem um card bem forte, tipo, Tanahashi versus Okada, por exemplo, coisa desse nível, provavelmente eles vão conseguir vender esses 6 mil ingressos que eles têm. Mas só, tipo, eu não vejo eles passando muito do Cal Palace não, viu? Tipo, eu acho que se eles colocarem 7 mil já é um grande feito. Sim, e tipo, e que no G1, tirando ali as finais, que né, agora, essa última foi no Budokan, mas no Sumo Hall, a maioria dos shows são tipo para 3 mil pessoas, Sim. dependendo do lugar. Não, Então, tipo, se colocar 7 mil, que dá um... Tipo, não, fora do teu país já é um grande avanço, uma grande conquista. Ah, sim. Não, mas tipo, eu acho que provavelmente se eles devem anunciar um card bem forte, então tipo, eu acho que eles vão ficar nos 6 mil e pouquinho. Que tipo, não vai ficar lá muito bonito na TV, mas vai ficar igual o show do Cal Palace, tipo. Vai dar a impressão que vendeu mal, mas tipo, quando você vê o quanto que eles cobram nesses ingressos e tal, assim, financeiramente é um número bom, sabe? Então, só fazendo uma questão, né? Você acha que o Hiromu vai retornar nesse último dia do Best of Super Juniors, em que tipo, seja pra algum angle, tipo o Shibata, aquela vez que falou, tô vivo e tal? Sim, eu acho que sim, inclusive eu vi um cara falando que, tipo, sei lá, tipo, o Shingo vence a final, e daí quando ele tá, tipo, se encarando com o Dragon Lee, tipo, toca a theme do Hiromu. E, tipo, alguém falou isso. Sugeriu que isso acontecesse. Nem sugeriu, tipo, que ele queria ver, falou, tipo, New Japan vai fazer mais uma three-way nonsense, sabe? Então, tipo, eu vi essa sugestão por aí, acho que sim, acho que ele vai aparecer sim, nem que seja para só um angle, e acho que seria bem plausível algo desse tipo. E que na verdade não seria um problema, porque de fato o Hiromu nunca foi vencido pelo Junior Title. Ele venceu o Dragon Lee naquela match que ele quebrou o pescoço. Então, esse é um caso onde eu não teria muito problema com um three-way sendo marcado não, pro Dominion. Mas eu não sei se eles vão fazer o three-way, mas eu acho que o Dragon Lee aparece sim. Eu acredito que eles vão fazer esse show, eles vão fazer o Hiromu retornar, mas tipo não, vão só pra anunciar quando ele vai voltar, talvez tipo, eu vou voltar no G1 lá no primeiro dia do G1 pra ver se eles conseguem vender mais alguns ingressos, e pessoas que gostam do Hiromu. Isso seria uma boa ideia. Tipo, venham me ver, vou estar lá em Dallas lutando lá. Sim. Que o Hiromu, na verdade, faz algumas semanas já que ele tá postando algumas fotos, né, nas redes sociais dele, tipo, em horário de show da New Japan, né, em cidades de show da New Japan. Acho que foi no Madison Square Garden que ele postou uma foto da frente da arena. Então, ele já tá tipo, fazendo o teaser do retorno dele. Sim. Mais alguma coisa a abordar sobre a New Japan, não? Não, acho que é só isso mesmo. Então, vamos dando fim mais uma edição do Lion Marks. Sigam a gente no Instagram, como eu disse, Lion Marks Brasil com um Z, se não me engano. A gente tá no Spotify, a gente tá no Spreaker, a gente tá fora no Pro Wrestling, na House of Wrestling também, que provavelmente é de onde você está escutando esse podcast agora.
Obrigado, Léo, novamente por ter aceitado participar do podcast. Até a próxima edição. Talvez a gente faça uma review de algum show da New Japan dos últimos anos, mas iremos ver bem certinho. Obrigado, Léo, novamente. Até mais. Falou!